Olá, amigos do programa Louvor e Mensagem. Bom dia. Muito obrigado pelo privilégio de poder entrar em sua casa mais uma vez. Hoje, como sempre, vamos trazer uma entrevista relevante, interessante, que vai impactar você. E depois eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Fique conosco. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Hoje no nosso bate-papo eu estou recebendo a Ana Paula Brasil Amaral dos Santos. Ela é uma jovem advogada, mas no momento ela está se dedicando aos seus 2 gêmeos. E é sobre esse desafio de ser mãe e de tanta coisa que ela passou que nós vamos conversar com a Ana Paula agora. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Claudete. Então, Ana Paula, você no momento está desempenhando essa função assim tão maravilhosa, que é de ser mãe de 2 bebês, e a gente vai até compartilhar isso com o nosso público, de um parto difícil, prematuro. Mas para começar, vamos aqui descobrir de onde veio tanta força para enfrentar isso, não é? Como é que foi teu encontro com Jesus? Bom, meu encontro com Jesus foi aos 14 anos de idade, na Maranata de Jacarepaguá, através do meu irmão Roberto, que também é membro de Jacarepaguá, no batismo dele, que ao ele testemunhar, eu percebi que eu precisava também desse grande amor de Deus na minha vida. Impactou a você a Exatamente. Transformação do teu irmão, quem ele era e quem ele se tornou. É verdade, exatamente, através do Roberto. Você é adolescente, com 14 anos. Sim, 14 anos de idade. Olha, quando a gente vê mudança assim na família, em alguém que a gente convive o dia a dia e vê que Jesus fez a diferença, isso é realmente um testemunho. Com certeza, foi para mim um referencial de mudança, de transformação, de atitude. E com isso, sua mãe também veio para Jesus, veio vindo a família toda. Através do meu irmão foi alcançada toda a minha casa. Que bênção. E Ana Paula, você com isso teve a grande bênção de poder, vamos dizer, crescer na igreja, praticamente se tornar um adulto na igreja, né? E como isso te poupou de tanta coisa difícil que podia ter acontecido na tua juventude. Exatamente. Eu ter crescido na igreja, Deus me proporcionou, né, me resguardou de muitas coisas ruins, né, que acontecem na juventude com muitos jovens, né? Eu comecei a namorar aos 21 anos, meu primeiro namorado foi exatamente esse meu marido. Que você conheceu na igreja. Exatamente, conheci na Maranata de Jacarepaguá e me casei aos 25 anos com ele. Que também era um moço que teve um encontro com Jesus. Sim, ele se converteu já jovem e eu me converti adolescente. E Ana Paula, me diz uma coisa, aí vocês casaram e como todo casal, pensou em ter um neném. Aí começou um pouco da luta, né? Conta um pouquinho dessa luta pra gente. Exatamente. Após 5 anos de casada, já com 30 anos, eu resolvi engravidar. E a minha primeira gravidez, infelizmente, o feto não desenvolveu e aos 3 meses de gestação tive um aborto retido. Então tive que fazer um procedimento para retirar e aí que começou a nossa história, né? Após esse procedimento, nós ficamos muito tristes, mas entendemos que tudo é propósito de Deus na vida daquele que acredita, né, e confia em Deus. Então a gente acreditou que era a vontade de Deus. E após esse ocorrido, a médica liberou a gente tentar novamente. E depois de tentarmos novamente, engravidamos dos gêmeos. Eu acho bacana você falar, engravidamos, né? Não é só você, o marido também, com certeza. É verdade. E durante essa gestação aconteceu algumas intercorrências, que foi, eu comecei a sentir contrações prematuras antes do tempo. Com 2 meses já de gestação, a minha barriga já estava bem grande e comecei a sentir contrações, tendo que fazer repouso. Você descobriu que eram gêmeos logo no início? Na primeira ultrassonografia já apareceu os 2 Hoje em corações. Dia, né, com todas essas tecnologias, né? Apareceu rápido. E após do 2º mês em diante, já começou a ter alguns cuidados na minha gestação. Que você ocorreu... que já tinha perdido um neném. Exatamente. Então já tinha um fica mais acompanhamento. alerta. E a médica já com acompanhamento especial, né, sempre ali comigo, vendo já que eu já estava tendo alguns sinais
de contrações prematuras. E foi quando cheguei até os 5 meses e meio, quando eu tive que ser internada às pressas. E aí começou a luta da Ana Paula e do esposo, porque esses bebês vieram, em que situação que esses bebês nasceram? Olha, Claudete, eles nasceram, eu comecei a sentir essas contrações mais fortes foi no carnaval, num domingo de carnaval. E uma semana após o carnaval eles nasceram. Então eu estava em seropédica na época, fui para o hospital, cheguei lá, fui internada e fiquei 5 dias, consegui segurar a gestação apenas 5 dias. Depois do 5º dia, no 5º dia já foi... Você já veio pro Rio, né? Já. Deveria já ser interrompida a gestação naquele momento, porque minhas contrações aumentaram de tal forma que eu estava tendo até dilatação para ter parto normal. Mas e não poderia. Porque os bebês não tinham condições ainda físicas de Resistir, passar pelo parto normal, né? Que é algo que não é fácil para o bebê. Então, ocorreu o procedimento de emergência, que foi o cesárea, né? Para retirar os bebês. E esses bebês nasceram com vários problemas, não é? Sim. Assim, eles nasceram muito debilitados, porque os órgãos não estavam formados totalmente. O que peso, mais ou menos? Um nasceu com 790 gramas e o outro 690 gramas. Nós temos até algumas fotos que, se puderem estar aparecendo aí, né? Seria interessante para ver em proporção da tua mão. Era quase que um passarinho, né? Exatamente. E com as intercorrentes eles emagreceram, né? O que pesava 690 passou para 540 gramas. E o de 790 passou para 580 gramas. Então, com as cirurgias que eles tiveram que fazer e tudo, abateu muito. Essas cirurgias, né? Qual a razão? O que aconteceu? Por causa da prematuridade extrema, eles estavam suscetíveis a qualquer coisa, porque dentro da barriga o bebê está protegido. A partir do momento que ele sai para o ambiente externo, ali ele está suscetível a qualquer tipo de bactéria, toda influência do ambiente, por mais que seja cuidadosa, asepsia e tudo, ele está suscetível para ali porque o corpo é muito sensível, a pele deles era totalmente gelatinosa. Os órgãos ainda estavam totalmente em formação. Você me disse que você não podia segurar os teus bebês no colo. Era assim uma coisa muito frustrante para mim, porque eu fiquei 3 meses só acompanhando eles pela incubadora sem poder pegá-los no colo. Só podia no início, eu só podia tocar, porque a pele era tão sensível, eles tratavam ele com Dersane, é um óleo cicatrizante, para não abrir, porque a pele era tão gelatinosa, então só tinha que passar aquele óleo no corpinho deles todo para manter aquela pele firme ali. Eu não poderia nem A realidade alisar. é que eles estavam continuando a gestação fora da tua barriga. Eles terminaram de ser formados fora da minha barriga. Eu e meu marido ali visualizando todo o processo de desenvolvimento deles externo, né, fora da barriga. Eles não tinham veias no glóbulo ocular, o intestino estava em formação. Para você ter uma noção, Claudete, o intestino dos meus filhos, era tão fino que era mais fino do que um miojo. E quando ele teve, infelizmente, né, uma bactéria que perfurou o intestino dele, o médico tinha que ter muito cuidado para o intestino não desmanchar na mão dele. Gente. E depois dessa cirurgia, infelizmente, mas com a permissão de Deus, o intestino dele aderiu todo, colou todo. Então o médico ficou com 1 hora, ele com a barriga exposta, e o médico lavando com soro, aquele órgão tão delicado, com medo de desmanchar, para soltar. Que profissionais. Olha, formidáveis, hein? Graças a Deus, eu agradeço a Deus porque eu vi a mão de Deus, o cuidado de Deus na minha vida e na vida dos meus filhos. Imagina, Ana Paula, se você não tivesse essa experiência que você teve na juventude, de encontro com Jesus, como é que você iria passar por essa situação? Olha, Claudete, com certeza eu não teria aguentado, porque foi muito forte. Foi a experiência mais difícil da minha vida e do Alexandre, meu marido. Em todo momento vocês sentiram a presença de Deus na vida de vocês? Em todo momento. Quando a gente estava esmurecendo, não, peraí, eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu posso confiar num Deus fiel, misericordioso, bondoso e que cuida 24 horas dos seus. E você me disse que a cada mês você comemorava com um bolinho. Eu não deixava passar, Claudete. Todo mês, 1 mês de nascido, eu colava um adesivo na incubadora comemorando parabéns, mais 1 mês de vitória, e distribuía bem nascido para a UTI inteira.
No segundo mês, mesma coisa. Bem nascido é o bolinho, igual é bem o bolinho, casado. igual bem casado. Na Páscoa também, eles passaram a Páscoa lá, eu distribuí bombom, sabe? Tudo em agradecimento a Deus, porque cada mês era um mês de vitória. Quando o médico achava, falava assim, olha, pai, mãe, dessa vez vamos esperar, porque o que a gente já fez, o que cabia a nós, já fizemos agora, a gente só aguardar para ver se ele vai aguentar, se vai dar certo. E graças a Deus, eles resistiam. E vocês orando? Tudo certo. Eu falava, Senhor, olha aqui meus filhos. Minha vida, a vida dos meus filhos pertence a Ti. Porque a preocupação, inclusive, são as sequelas, né? Exatamente. As possíveis sequelas de ficar uma criança. Olha, eu conheço muitas crianças que já passaram por esse processo. Eles são chamados de microprematuros. E não passaram pela metade das cirurgias que o meu filho passou. E a maioria que passam por essas cirurgias todas têm sequelas neurológicas, sequelas motoras. E graças a Deus não tem sequela. Não tem nada. Meus filhos tiveram hemorragia no pulmonar, hemorragia no cérebro. Não tem nada. Está limpíssimo. É milagre. Eles são um milagre de Deus na tua vida. Graças a Deus. Olha, eu não posso pedir mais nada, Claudete. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo a mão de Deus, o poder de Deus. Não só na antiguidade, mas Deus ainda faz milagre hoje. Verdade. Eles são a prova e a minha família tem essa experiência. Ana Paula, e a igreja? Como é que você se sentiu apoiada? Você teve pessoas que oraram junto com você? Como é que a igreja se comportou? Todo tempo, Claudete, a todo tempo, os irmãos sempre ligando, a igreja em todo culto lembrando de mim, não só a minha igreja. Todo culto havia assim uma intercessão pelos seus meninos. Exatamente, as pessoas lembravam, se compadeciam, choravam junto, se preocupavam. Sabe, não só da minha igreja, mas de outras igrejas que eu tive conhecimento. Nossa, eu quero até agradecer aos irmãos de outras igrejas que oraram junto comigo. E eu tenho certeza que essa vitória não é só minha, mas é da família de Deus. E esse apoio é tão importante. O apoio de Deus, você sente que você tem o apoio de Deus, mas ver as pessoas também usadas por Deus para te amparar, para serem família com você, isso é uma bênção. É a própria materialização do amor de Deus para nós, né? Quando nós estamos nos sentindo sozinhos, sempre tem um irmão ali para te dar um abraço, te confortar, falar, olha, vai dar tudo certo. As pessoas não imaginam a bênção que é pertencer a uma igreja, a uma família. A família evangélica é muito unida, a igreja evangélica tem essa característica de, no sofrimento, na angústia dos irmãos, estarem juntos, intercederem juntos e visitarem. Isso tem um valor fantástico, né? É verdade, é um privilégio, porque você acaba tendo esse sentimento no teu coração que você não anda mais sozinho. É verdade. E hoje, como é que estão os seus meninos? Eles estão ótimos. Atualmente eles estão com 2 anos, 3 e 4 meses e são levados. A igreja de Jacarepaguá conhece em peso lá as bagunças que eles ficam correndo pela igreja. Saudáveis, inteligentes. Saudáveis, não tomam remédio nenhum, graças a Deus. Não tem nenhum problema. Daqui a pouco vão poder ir para a escolinha? Vão poder, mas o pneumo pediu para ir aos 4 anos por causa da imunidade. Mas fora isso, normal, graças a Deus. Você vê, nem acredita que eles são microprematuros. Eu sei que você e teu esposo se transformaram em outras pessoas depois dessa experiência, não é verdade? Com certeza, Claudete. A minha família jamais será a mesma. A fé cresceu. Olha, o meu casamento foi diferente, porque nos uniu mais, tanto na nossa fé, tanto na nossa comunhão, na nossa amizade, a nossa cumplicidade, até como casal, uniu a nossa família, porque nas dificuldades, né, que faz a diferença, né? É verdade. Que bom, Ana Paula, eu fico feliz de saber que você e teu marido estão envolvidos na igreja, vocês fazem parte do Ministério de Louvor, teu marido é professor de estudo bíblico e agora vocês têm esse testemunho lindo do amor de Deus e do cuidado de Deus para a sua família. Quando esses meninos crescerem, você pode falar para eles, olha, vocês dois são milagres, se cuida que vocês têm uma bênção. É verdade, Claudete, nós somos eternamente gratos. E nós sabemos, né, que isso é pura misericórdia de Deus, não é privilégio meu,
ou de outra pessoa que é da igreja. A misericórdia de Deus é para todos. É verdade. Para todos. Muito obrigada, Ana Paula, por esse testemunho tão lindo, tão feliz. Que Deus te abençoe e que você ainda tenha muitas alegrias com esses dois meninos. Obrigada, Claudete. E você, amigo telespectador, que está assistindo essa entrevista e tem vontade de ligar, pedindo oração, fique à vontade. O nosso telefone está aparecendo aí na telinha. Se você também está passando por algum problema, alguma situação que você precisa dessa comunhão de amigos, de uma igreja orando por você, ligue para nós. Faça uma visita a uma de nossas igrejas. Você está vendo também os nossos endereços. Você vai ser recebido com muito carinho, muito amor. Mas continue ligado. O programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem sobre este Jesus maravilhoso que ainda opera milagres hoje e pode operar na sua vida também. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. Ele se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim o texto: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Para você que lê esse texto, não existe nada de perigoso, mas para quem estava vivendo aquele momento, esse era um momento muito delicado, porque Jesus sabia que aquele homem não estava cego à toa. Provavelmente, aquele homem sofria de tracoma, que é uma infecção que parte de uma conjuntivite crônica, transmitida por moscas. Então, uma criança, ela bem novinha, podia ter sido tocada por uma mosca em seus olhos e desenvolver essa doença até ficar cega. Era uma doença contagiosa, portanto perigosa. E quando as pessoas pedem para que Jesus toque aquele homem, é um paradigma, é algo que não se fazia. Um homem religioso tocar uma pessoa comum, quanto mais uma pessoa enferma. A enfermidade era tida como algo de castigo, uma punição de Deus ao homem. Tanto que, em outro episódio, os próprios discípulos de Jesus vão perguntar a ele se aquele homem está doente porque ele pecou ou os seus pais que haviam pecado. E Jesus diz, nem ele, nem os seus pais, mas ele está assim para que se manifeste na vida dele a glória de Deus. Jesus estava sempre pronto para manifestar a glória de Deus. Então Jesus, tomando o cego pela mão, diz o texto, levou-o para fora da aldeia. Devia haver muito burburinho, muita algazarra, muita alegria, talvez, pelas grandes curas que Jesus fazia. E Jesus queria trabalhar com aquele cego de maneira especial e aplicou nele saliva aos olhos. Jesus tocou em sua boca, pegou da sua saliva e colocou nos olhos do cego. E, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E ele, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Aqui nós temos uma dica de que aquele cego, aquele homem, tinha dois registros existenciais em sua vida. Ele sabia diferenciar homens e árvores. Então, provavelmente, dizem os eruditos, ele havia ficado cego aos 5 anos de idade. Agora, você imagina uma criança com toda uma vida para viver, com toda uma história para viver, com toda uma alegria, com todos os seus amigos, os seus colegas, com conhecimento a adquirir e, de repente, é quitada, é tirada do seu apogeu de vida para viver uma enfermidade que o leva à cegueira. Talvez esteja acontecendo isso com você. Você esteja aí
passando um problema tão grave na sua vida que algo drenou a energia, algo tirou a possibilidade de vida, de alegria, de satisfação, de felicidade. Mas essa manhã eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus está querendo conversar em particular com você. Talvez você tenha ligado a televisão agora e esteja recebendo essa mensagem e não sabe nem explicar por que você parou nesse canal de televisão. E nós queremos dizer para você, eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, que Jesus quer ter um particular com você. Jesus quer conversar diretamente com você. Qualquer pessoa teria medo de tocar naquela pessoa enferma, principalmente levando a mão à boca e tocando nos olhos enfermos daquele cego. Mas a enfermidade daquele cego não pegou em Jesus, como a sua enfermidade e a minha enfermidade não têm a propriedade e o poder de enfermar a Deus e nem a Cristo, mas a graça de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, o poder de Deus, esse sim pega na gente. E olha o que aconteceu. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente. Jesus novamente tocou aquela mão contaminada com os olhos na boca e novamente tocou nos olhos daquele cego, sem medo de se relacionar com o enfermo. Essa é a história de Deus com os homens. Deus encarnou em Cristo, se fez homem para relacionar-se com os homens, a fim de curar a nossa enfermidade. Não existe notícia melhor que essa. Você enfermo na alma, você com depressão, você com dores, você com angústias, Deus conhece a sua dor e Ele toca na sua dor, na sua necessidade, sem medo de se relacionar com a sua dor, porque Ele já a conhece. Jesus, então, tocou novamente naquele cego e o perguntou, o que você está vendo agora? E ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Eu gosto como Marcos escreve. Particularmente, esse é um evangelho muito direto. Ele diz, passando a ver claramente. Quantas coisas você ainda não vê claramente? É só com o encontro de Jesus que você vai ver claramente as coisas de Deus e vai entender o propósito de Deus na sua vida. Ele continua, Marcos, dizendo, ficou restabelecido, porque o trabalho de Deus é renovar, é restabelecer, é restaurar, é fazer de novo. Deus transforma, Deus muda, mas Deus restabelece. Coisas antigas que precisam ser restabelecidas. Talvez a alegria que se foi, talvez um casamento que precise ser renovado, um perdão que precisa ser liberado para alguém muito querido que magoou você, que trouxe cegueira à sua vida espiritual e você não consegue ver o outro, não consegue se relacionar, não consegue viver naturalmente, não consegue mais ser feliz. Jesus restabeleceu a vida daquele cego. Interessantíssimo que Marcos continua. Ele diz, ver claramente, restabelecer e diz, e tudo distinguia de modo perfeito. Não eram mais homens que como árvores andavam. Talvez você esteja discernindo as coisas assim da vida, não? Estejam discernindo homens andando como árvores. Você não sabe se são árvores que andam ou homens que estão parados. As coisas estão meio nubladas, estão mescladas, elas estão misturadas. Você não consegue discernir as coisas como elas são,
mas é o toque de Jesus que vai dar clarividência, vai dar claridade, vai clarificar a sua vida, vai clarificar a sua visão, para que você distingua o que é certo, o que é errado, o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus na sua vida, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve escolher, o que você não deve escolher. Só o encontro com Jesus pode te dar esta visão perfeita, esta distinção na vida e da vida. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia, não entres na aldeia. Por quê? Porque ele ia divulgar aquilo que Jesus não queria que fosse divulgado. Porque Jesus não quer que você divulgue só o milagre. Jesus quer que você divulgue a obra completa. E a obra completa de Jesus na nossa vida não é só curar-nos da nossa visão distorcida, mas é salvar-nos, é transformar-nos completamente, é dar-nos uma nova vida, uma nova esperança, uma vida nova em Cristo. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho todos os sábados, de manhã, aqui nessa rede de televisão. É por isso que nós anunciamos, nós da Igreja Maranata, Igreja Missionária Evangélica Maranata, anunciamos esse Evangelho puro, simples, mas verdadeiro, de que o encontro com Jesus, só o encontro com Jesus pode mudar a vida do ser humano. Ligue para nós, está aparecendo o telefone aqui embaixo, e nós queremos orar com você. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua demanda, seja qual for a sua angústia, abra o seu coração. Existem pessoas preparadas para ouvir a sua reclamação, ouvir a sua angústia, ouvir a sua dor, e vão orar com você. Mas eu também quero orar com você. Você quer orar comigo? Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós nos chegamos a Ti, entrando na casa dessas pessoas, Senhor, que nos recebem com alegria, para anunciar o Teu Evangelho, mas, sobretudo, para pedir ao Senhor que o Senhor toque. Um toque do Senhor pode transformar todas as coisas. O toque do Senhor pode mudar as realidades. O toque do Senhor pode unir novamente aquilo que se quebrou, pode restaurar o vaso que se quebrou, que se partiu. Em nome de Jesus, Senhor, dá o toque, a mão, boa mão do Senhor sobre a vida dessas pessoas, sobre esse lar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ligue para nós. Não esqueça, nós estamos aqui para atender você. E divulgue o nosso programa. Esse foi o programa Louvor e Mensagem. Meu nome é Eduardo Carpenter e eu sou pastor aqui auxiliar do pastor Paulo Brito. Um abraço e até sábado que vem.